Olá, muito boa tarde. O culto de Nossa Senhora da Nazaré, perspectiva multidisciplinar. Uma obra que foi apresentada recentemente e que vai motivar a conversa com o seu coordenador científico, Pedro Penteado, num dia marcado pelo culto mariano. Antes, destacamos acontecimentos da semana do Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Cada vez mais sinais apontam para o Natal. Na Praça de São Pedro já foram inauguradas a árvore e o presépio, convidando os peregrinos a entrar neste clima, aproveitando o tempo do Advento para limpar o coração. Deixar cair as máscaras, como pede Francisco. L'Avvento è un momento di grazia, un tempo di grazia per toglierci le nostre maschere. Ognuno di noi ne ha le maschere. E metterci in coda con gli umili, per liberarci dalla presunzione di crederci autosufficienti, per andare a confessare i nostri peccati, quelli nascosti, e accogliere il perdono di Dio, per chiedere scusa a chi avevamo offeso. Così comincia una vita nuova e la via è una sola, quella dell'umiltà. Purificarci dal senso di superiorità, dal formalismo dell'ipocrisia, per vedere negli altri dei fratelli e delle sorelle, dei peccatori come noi, e in Gesù vedere il Salvatore che viene per noi, non per gli altri, per noi. Così come siamo, con le nostre povertà, con le nostre miserie e difetti. O Papa Francisco dirigiu uma mensagem aos voluntários da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. A organização estima que o seu total possa chegar a 30 mil pessoas e as inscrições já abriram. A celebração do Dia Internacional do Voluntariado inspira a intenção de oração do Papa para o mês de dezembro. El mundo necesita voluntarios y organizaciones que quieran comprometerse con el bien común. Sí, es la palabra que hoy muchos quieren borrar, compromiso. Y el mundo necesita voluntarios que se comprometan por el bien común. Ser voluntario solidario es una opción que nos hace libres, nos hace abiertos a las necesidades del otro, a las demandas de justicia, a la defensa de los pobres, al cuidado de la creación. Es ser artesanos de misericordia con las manos, con los ojos, con el oído atento, con la cercanía. Y ser voluntario es trabajar con la gente a la que uno sirve. No solo para la gente, sino con la gente. Trabajar con la gente. Depois da pandemia, a guerra. A celebração da Imaculada Conceição volta a acontecer num momento de grande sofrimento para a humanidade. È una bella giornata, ricorre la solennità dell'Immacolata Concezione. Con lo sguardo rivolto alla Vergine Maria, siate sempre audaci nel promuovere il valore dello Spirito. A lei, Madre Dolcissima, chiediamo di essere conforto per quanti sono provati dalla brutalità della guerra, specialmente per la martoriata Ucraina. Preghiamo per questo popolo martire che sta soffrendo tanto. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Dom Delfim Gomes foi ordenado bispo na sua terra natal, em Bragança. A Catedral de Bragança viveu um dia de festa este domingo com a ordenação episcopal de Dom Delfim Gomes, um filho da terra
cuja missão passa agora pela Arquidiocese de Braga por decisão do Papa Francisco. Porque o arcebispo metropolita da Igreja Bracarense, venerável irmão José Manuel Garcia Cordeiro, devido à multiplicidade de trabalhos pastorais, pediu recentemente um auxiliar, concedemos afavelmente o que solicitou. Mas porque, filho dileto, sobressais nos dotes sacerdotais necessários e te distingues pela habilidade em administrar, juntamente com a sã doutrina, decidimos destinar-te para esse mundo. Por conseguinte, ouvido o conselho do dicastério para os bispos, tendo refletido sobre o assunto, nomeamos-te bispo titular da sede de Dume e, ao mesmo tempo, auxiliar da Arquidiocese de Braga. A celebração foi presidida pelo arcebispo de Braga, que falou na sua homilia dos desafios que se colocam ao novo bispo, apontando prioridades para o exercício do seu ministério. Caríssimo irmão Dom Delfim, é um desafio imenso, mas Deus é infinitamente maior. O lema que escolhestes, inspirado em São Francisco de Assis, o peregrino da fraternidade universal, é dando que se recebe, relembra o apóstolo Paulo: que tens tu que não hajas recebido? E se o recebeste, porque te glorias como se não o tivesse recebido? Ou melhor ainda, aponta para Cristo ressuscitado, fundamento da nossa fé. Transmiti-vos, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo recebi. Na proximidade paterna, fraterna, pastoral e amiga, doa-te a todos quantos Deus confia ao teu cuidado: os presbíteros, os diáconos, as pessoas consagradas, os seminaristas, os ministérios laicais, as famílias, os jovens e os mais velhos, os pobres, os doentes, os migrantes, os reclusos, os refugiados e quem mais precisa da compaixão, da ternura e da misericórdia. É dando que se recebe. A inspiração de São Francisco de Assis está presente no lema escolhido por Dom Delfim Gomes, que leva consigo a marca do Nordeste transmontano nas insígnias episcopais, que evocam o azeite e as oliveiras. Aqui nasci e cresci. Convosco pensava prosseguir este caminho nesta nossa diocese. Era o expectável, mas os desígnios do Senhor são insondáveis. Para a ordenação episcopal, escolhi o lema "É dando que se recebe", de São Francisco. O verbo dar tem-me acompanhado ao longo da vida. Dei-me, continuarei a dar-me, porque é dando que se recebe. O ramo de oliveira, plasmado em todas as insígnias, recordar-me-á de onde sou, a terra que me viu nascer, crescer, me nutriu e me mimou. O ministério do Bispo realiza-se a entrega crucificada, no dizer do amigo Avelino Leite. E eu acrescento, no anúncio da palavra de Deus como necessidade vital. Na fidelidade à Igreja como promessa e união. No convite à santidade como programa de vida. O Sr. Bispo referia-se à oliveira e ao azeite, portanto, estas raízes,
esta imagem da planície de Trás-os-Montes, este relevo, e era isso que vamos transpor para as insígnias e no caso do paramento, que foi a peça que eu desenhei, tentar traduzir a árvore que é Cristo e que somos e da qual nós somos rebentos e que podemos ser, que é isso que somos convidados a saber também nós darmos, como o Sr. Dom Delfim referia a esse propósito. É dar, é um verbo muito importante. A apresentação do novo auxiliar aconteceu no dia da festa do padroeiro da cidade de Braga, São Geraldo, com o seu altar tradicionalmente decorado, evocando o milagre da fruta. Dom Delfim Gomes encontrou na Catedral membros do clero e institutos religiosos, representantes de vários organismos católicos, autoridades autárquicas e da sociedade civil. No dia imediatamente a seguir à ordenação episcopal do novo Bispo Auxiliar de Braga e titular de Duma, Dom Delfim Gomes, é também para nós um motivo acrescido de alegria, porque o acolhemos neste processo sinodal em que nos situamos e é uma data muito bela para que isso aconteça e pedimos a intercessão de São Geraldo para o nosso Ministério Episcopal e para esta sinodalidade que somos chamados, antes de mais, a criar entre nós a equipa episcopal nesta Arquidiocese de Braga e na proximidade com o presbitério, com o povo santo de Deus. Acompanhe a atualidade que publicamos a cada momento em agência.eclésia.pt. O culto de Nossa Senhora da Nazaré, perspectivas multidisciplinares, uma obra coordenada por Pedro Penteado, hoje convidado do programa Eclésia. Cumprimento, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Obrigado por estar connosco. No contexto, de facto, da apresentação desta obra, surgiu a obra após a realização de um seminário, numa candidatura deste culto. O que é que interessa descobrir do culto a Nossa Senhora da Nazaré e que pode estar refém de um contexto geográfico, seja aqui na Nazaré, seja em Belém do Pará? Vamos talvez dar algumas indicações rápidas sobre o contexto do aparecimento da obra. Ela, de facto, integra-se na candidatura do culto da Senhora de Nazaré e das práticas desse culto em termos internacionais. Não só o caso nacional, ela abriu para a perspectiva multinacional, portanto vai abranger também, de facto, a realidade brasileira, mas também em Angola, São Tomé e Príncipe e outros pontos onde foram identificados situações relevantes de festivas e de práticas devocionais à Senhora de Nazaré. Neste caso em concreto, este colóquio que esteve na base desta obra, ele permitiu termos uma perspectiva muito boa na longa duração de um culto que tem raízes medievais, claramente. E aqui identificamos um conjunto de documentação que aparece pela primeira vez a público e que vem reforçar a ideia dessa antiguidade do culto e da proteção da coroa portuguesa ao santuário e ao movimento devocional que surge nessa fase. E depois acompanha todo o crescimento do santuário, sobretudo a partir da época moderna, a partir aí do século XVI, XVII, essa transição em que, pela primeira vez, este culto é associado ao milagre de Dom Fuas Roupinho, que é difundido nessa transição para o século XVII, e isso permite despoltar aquilo que já era um santuário relevante em termos medievais a nível nacional. Torna-se, de facto, um dos mais importantes centros de peregrinação do país, com um crescimento constante e expande depois para o exterior, para todos os espaços, digamos assim, ocupados pelos portugueses, onde os portugueses estão presentes, esta devoção atendendo àquilo que era, à época, um sinal relevante da proteção da Virgem a todos os que acreditavam na sua ajuda, no seu apoio às dificuldades da vida à época. E de forma muito exponencial em Belém do Pará, nomeadamente, não é? Sim, isso não surge logo. Digamos que há a presença do culto em Belém do Pará, ela ocorre desde finais do século XVII, os jesuítas tiveram um papel importante aí. O que sucede a seguir
é um momento, por um lado, da apropriação do próprio das autoridades eclesiásticas e civis relativamente a esse culto, que transportam e porque ele tem uma origem, o achamento da imagem, a partir ali de 1700, é um achamento popular, se quisermos, mas depois há uma apropriação, vou-lhe chamar assim, mas na realidade, depois de tudo o que surge na fase seguinte, até à contemporaneidade, essa é que nos interessa talvez aqui destacar um bocadinho, e eu vou aqui dar 2 ou 3 ideias sobre essa vivência contemporânea deste culto. Esse processo de transição é um processo, enfim, que ocupa várias décadas e que várias práticas religiosas sempre num crescendo. De tal ponto que o culto à Senhora de Nazaré em Belém do Pará, neste momento, é a maior manifestação religiosa católica no mundo. Ela reúne no dia do Círio, cá está uma palavra que vem da origem dos sírios portugueses ao Santuário de Nazaré, nos séculos XVII e XVIII. Ela reúne no dia do Círio, na grande deslocação entre a Catedral e a Basílica, ou Santuário. Ela reúne cerca de 2,5 milhões de pessoas. Eu estive lá na fase anterior ainda e o número não era tão grande, tem vindo de facto a disparar, o que dá uma multidão imensa. Penso que o Paulo também esteve lá recentemente. E, portanto, deu para perceber de facto a importância que tem para aquelas populações. E como uma componente social também muito interessante, de interajuda entre as pessoas, não é? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Mas a vivência social é tão forte, a procura da proteção à Senhora, o agradecimento, digamos assim, dessa ajuda que a Senhora de Nazaré lhes dá na sua vida cotidiana, com os promesseiros, por exemplo, transportando réplicas das suas casas, ou de objetos devocionais, ou ex-votos que, no fundo, representam o apoio e a ajuda que a Senhora lhes deu na sua vida, por exemplo, braços, pernas, etc. Os ex-votos normais deste tipo de devoções, mas que ali têm um grande enquadramento e têm alguns pontos também de ligação com o contexto nacional, nomeadamente a Berlinda, onde é transportada a Senhora no meio daquela multidão. Sim. Ela está visível, digamos assim, para todos. E a corda que supostamente puxa e leva, conduz a Berlinda, que ela neste momento tem cerca de 400 metros e pesa 700 quilos, ela é robusta, digamos assim, e é puxada pelos devotos porque eles querem, no fundo, pedir a ajuda da Senhora de Nazaré na sua vida cotidiana. De facto, uma festa, enfim, com grande impacto, não é? Mas gostava de lhe perguntar, Pedro Penteado, até que ponto é que este culto a Nossa Senhora de Nazaré referencia um culto mariano mais vasto que caracteriza o povo português e também, enfim, as latitudes onde o povo português se foi instalando. Sim, isso seguramente. Agora, o culto à Senhora de Nazaré é claramente, e o seu santuário estão claramente identificados naquilo que, se quisermos, é uma religiosidade mais popular e um enquadramento mais tradicional da procura destes santuários. Não quer dizer que não tenham existido momentos de alguma procura de espiritualização dessas práticas, mas os relatos que temos do século XVII, temos relatos fantásticos, Manuel de Britolão, na Antiguidade da Sagrada Imagem, da Senhora de Nazaré e outros, esses relatos apontam muito para aquilo que é a procura festiva e a celebração comunitária entre os devotos. E o que é interessante também verificar é que esse fator é, além da procura também do milagre ou da salvação e da proteção da Virgem no período seguinte, é interessante porque abrange também comunidades, os chamados sírios, no fundo, são peregrinações coletivas de comunidades de paroquianos, de devotos que se deslocam, sobretudo da região oeste, em direção à Nazaré, procurando e agradecendo, por um lado, aquilo que foi a ajuda divina e da Virgem durante o período anterior e, sobretudo, pedindo apoio para a fase seguinte, para o ciclo rural, porque são, sobretudo, populações rurais. Não quer dizer que o culto à Senhora de Nazaré não tenha uma vivência muito importante do ponto de vista dos homens ligados ao mar.
Tem, obviamente. Mas há estas duas facetas, que é preciso também ter atenção em relação àquele culto em particular. Diríamos que é um culto pré-fatimita, no sentido em que, a partir do século XIX, temos claramente, e a partir do dogma da Imaculada Conceição, 1854, temos claramente uma abordagem, e depois com as aparições de Nossa Senhora de Lourdes, temos claramente uma abordagem mais espiritualizada deste tipo de cultos, que vai dar como primeiro grande santuário, aproveitar esse modelo e expandi-lo, o santuário do Sameiro, ainda no século XIX, e depois, claramente, toda a mensagem de Fátima e do Santuário de Fátima até aos nossos dias. Portanto, são dois modelos diferentes. Sim. Agora, o que é verdade também é que a vivência espiritual, já agora deixe-me só dizer Sim. estas duas ideias, é que a vivência, quer no santuário, tem vindo a ser crescentemente apoiada para uma maior experiência religiosa na contemporaneidade, há essa preocupação, ao mesmo tempo que também as comunidades devotas dos sírios, como o Sírio da Prata Grande, têm aprofundado muito a sua perspectiva espiritual também, não só aquela componente mais festiva que aparece em vários relatos epocais e às vezes com alguns excessos e menos sentir, digamos assim, dos aspectos espirituais ou penitenciais, mas ali, claramente, já num processo de mudança. Mas, de facto, como um local e uma expressão, não só histórica, mas também do presente, como identitária do que é o culto mariano que existe em Portugal, este de Nossa Senhora da Nazaré. Sim, claramente, em vários dos seus aspectos, não é? Essa centralidade de Maria, no caso da Senhora da Nazaré, enquanto modelo de santidade, modelo de proteção mãe, também, de né? proteção, porque a relação da Senhora da Nazaré com os seus devotos, ou dos seus devotos com a Senhora da Nazaré, é claramente muito essa procura de proteção. É uma relação, se quisermos falar do ponto de vista antropológico, muito contratual, ou seja, no sentido em que, obtendo essa ajuda, pedindo essa ajuda ali no santuário, que tem mais força, digamos assim, entre aspas, pedindo essa ajuda, obtêm na sua vida e vão depois agradecer exatamente essa proteção que obtêm. Proteção que ocorre em todos os espaços, seja marítimos, seja a natureza rural, na sua vida cotidiana. Uma última questão, a valorização turística ou religiosa que acontece também em torno do santuário, que importância tem, sobretudo mais na atualidade? Bom, neste momento já se começa a notar, digamos assim, os efeitos daquilo que é a procura turística da Nazaré, o efeito onda, digamos assim. Agora, o que é importante, e o santuário tem, de algum modo, tem aproveitado essa oportunidade para passar uma outra mensagem sobre aquilo que aquele local representa historicamente, espiritualmente, e o que se nota é uma procura crescente de peregrinos e de grupos de peregrinos, principalmente, que fazem, por exemplo, o trajeto e os itinerários e as rotas entre Fátima e o santuário, que é muito interessante, ou ainda deslocações e até grupos jovens mesmo, que procuram o santuário na contemporaneidade. Esse fator da vivência contemporânea e a procura do sentido da vida através das peregrinações em relação a estes locais de culto pode ser ainda mais intensificado se nós conseguirmos dar mais sentido e mais conhecimento, e de estas obras serem importantes, todo este projeto e esta candidatura de Nossa Senhora da Nazaré e das práticas do culto a património imaterial, têm aqui a vantagem de realmente poderem fortalecer aquilo que também, não só o processo de patrimonialização e de reforço de identidade e de memória que está associado a estas práticas e ao santuário e a este culto, mas também os aspectos devocionais ou mesmo espirituais de quem vive hoje e procura e busca sentido para a vida. Portanto, fazer este tipo de caminhada é cada vez algo que acontece mais, o que é muito interessante. E sem dúvida que esta obra é um grande contributo para atingir esses objetivos, e agradeço, Pedro Penteado, ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar esta obra sobre o culto de Nossa Senhora da Nazaré. O nosso programa hoje fica por aqui. Desejo-lhe
Uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.